Em 1565, os jesuítas receberam Masses Maria de Estácio Sá, que era o governador da capitania do Rio de Janeiro, por ajudarem a expulsar os franceses do território brasileiro. Um desses terrenos era a Fazenda de São Cristóvão, que iria receber no futuro o Paço de São Cristóvão. Já em 1759, Dom José I, rei de Portugal, expulsou os jesuítas do Rio de Janeiro, e 4 anos depois, essas terras foram leiloadas. Assim, o comerciante Elias Antônio Lopes, que era um traficante de escravizados, ou seja, obtinha o bem mais valioso daquela época, adquiriu parte dessas terras. E no ano de 1803, o mesmo acaba construindo uma grande casa na colina, e por sua grandiosidade e vista privilegiada, esta fica conhecida como Quinta da Boa Vista, e se diferenciava das construções da capital, que era o Rio de Janeiro, inclusive do próprio Palácio do Vice-Rei. E em 1808, a corte portuguesa e a família real se mudaram definitivamente ao Brasil, devido à ameaça imperialista de Napoleão Bonaparte, chegando em território brasileiro sem um grande palácio. Assim, Lopes presenteia sua propriedade a Dom João VI, e em troca, o comerciante se tornou um dos homens mais poderosos do Brasil naquele momento, recebendo títulos e muito mais. Ficando a reflexão de como o Palácio do Governo brasileiro tem origens diretamente ligadas ao tráfico de escravizados, sendo reflexo das contradições do Brasil colonial. Continuando, em 1810, a coroa comprou mais terrenos e ampliou o espaço. O Paço de São Cristóvão passou a abrigar eventos oficiais, e no ano de 1816 se tornou residência permanente de Dom João VI, após a morte de sua mãe, a rainha Dona Maria, visto que antes viviam apenas no paço da cidade. E o arquiteto inglês John Johnson projetou modificações com inspiração neogótica ao palácio, sendo concluído o Torreão Norte, um dos 4 projetados. Esse projeto foi oferecido pela Inglaterra, que era uma aliada de Portugal e suas colônias, e que também presenteou, depois de 2 anos, o Brasil com grandes portões, conhecidos como Portões de Honra, marcando a entrada simbólica e definitiva da nação britânica em território brasileiro. Porém, com a volta de Dom João VI a Portugal em 1821 pela Revolução Liberal do Porto, seu filho, Dom Pedro I, permaneceu no paço como regente, continuando o legado no território brasileiro, sendo o palácio a primeira e única sede de um reino europeu em terras coloniais. E no dia 7 de setembro de 1822 foi proclamada a independência do Brasil, o que concretiza o Império Brasileiro como nação independente de Portugal por Dom Pedro I. E no mesmo ano, novas reformas foram feitas por um novo arquiteto, o português Manuel da Costa, que voltou ao estilo português, com detalhes neogóticos, como na execução do Torreão Sul, que posteriormente é concluído por Pedro José Peserati e em estilo neoclássico. Também foram feitas reformas nas decorações internas, mas por outro arquiteto, Francisco Pedro Amaral. Ou seja, esse contraste de estilos tornou o palácio um exemplo do ecletismo arquitetônico no Brasil. Com a abdicação de Dom Pedro I em 1831, seu filho, o herdeiro Dom Pedro II, ficou em território brasileiro com apenas 5 anos de idade, e o país foi governado por regentes, ficando conhecido como período regencial. Mas em 1840, com a maioridade antecipada, Dom Pedro II assume o poder e inicia reformas no paço, que foi reestruturado por completo, com um novo corpo central, consolidando o estilo neoclássico de vez no palácio e abdicando do neogótico. 10 anos depois, foram adicionadas 30 estátuas gregas no telhado, o que acentuava o estilo neoclássico, e outras mudanças foram feitas. E no ano de 1866, a Quinta da Boa Vista foi melhorada no aspecto paisagístico também, por Auguste Glazier. E em 1888, Princesa Isabel assina a Lei Áurea, marcando o fim da escravidão, pelo ápice das pressões, tanto internas quanto externas, como da sua própria aliada Inglaterra, que tinha ideias industriais que não combinavam com o trabalho escravocrata no território brasileiro. O Império já estava em crise, por revoltas populares e pelas políticas instauradas, sendo potencializado pelo fim do regime escravista. E no dia 15 de novembro de 1889, um grupo de militares proclamou a República. E com o Império encerrado, o palácio foi palco da Assembleia Constituinte e da assinatura da Constituição de 1891, e símbolo da transição para o novo regime. Dom Pedro II exilou-se em Portugal, deixando seus artefatos para trás. Com isso, em 1882, a sede do Museu Nacional Brasileira foi oficialmente transferida para o prédio do antigo palácio, marcando a mudança de sua função de residência imperial para espaço cultural e científico na atualidade. Agora passando para falar da arquitetura do palácio,
O Paço de São Cristóvão ficou conhecido como Versalhes tropical, reflete a influência da corte de Luís XIV no mundo todo, simbolizando a centralidade do poder da monarquia, criando uma distância entre o povo e a realeza. Dom Pedro II também replicou elementos do Jardim de Versalhes no Palácio Brasileiro, porém com um estilo mais romântico, contrastando com o aspecto simétrico do Palácio Francês. Embora o Paço de São Cristóvão tenha uma fachada similar ao de Versalhes, com suas formas geométricas, sua estrutura é única, lembrando fazendas e engenhos brasileiros. Além disso, a construção do Paço de São Cristóvão foi também inspirada pelo Palácio Real da Ajuda em Lisboa, a capital portuguesa, contando com participação de Dom João VI nas duas construções, sendo essas quase que réplicas uma da outra. O Paço de São Cristóvão ser um exemplo marcante da arquitetura neoclássica é destacada pela sua simetria, como visto nos torreões, que avançam em relação ao corpo central, proporcionando movimento à estrutura. Essa simetria é evidente em todos os três pavimentos. Outro elemento são as pilastras retangulares, que variam com seus capitéis, que são a parte superior das colunas, reforçando essa simetria e a retomada da antiguidade clássica. E no térreo, há uma disposição simétrica de portas e janelas, com exceção para a área central, que possui uma porta dupla, ladeada por duas portas menores, todas adornadas com medalhões reais. Esses medalhões, espalhados pelas grades e pelas portas, apresentam as iniciais de Dom Pedro II e ramos de café, que era o principal produto naquela época. E no segundo pavimento, as janelas do corpo central possuem frontão em arco romano, decoradas com relevos de dragões alados, símbolo de Dom Pedro I e Dom Pedro II. Já as janelas laterais eram menos ornamentadas. E por último, no terceiro pavimento, a janela central apresenta um frontão arqueado, as do lado retangulares, e nos torreões triangulares. Agora passando para os aspectos construtivos do paço, podemos ver que com a chegada de Cabral ao Brasil, os portugueses incorporaram os materiais locais, usados pelos indígenas como madeira, palha e pedra. Adicionando o barro, forma-se a lista de materiais usados na edificação dessa nação e das colônias ao longo do processo ultramarino português. Os sistemas construtivos no Brasil surgiram dessa combinação de materiais e das influências dos trabalhadores vindo de diferentes contextos culturais, portugueses, indígenas e africanos. E a principal mão de obra na construção dessas grandes edificações, como no Palácio Imperial, foi a mão de obra escrava, que apresentava várias expressões culturais por trás dessas construções. Isso resultou em um sistema construtivo brasileiro, demonstrado pelas técnicas como a taipa de pilão e o adobe, que eram esses tijolos de terra, água e palha, visíveis em algumas partes do paço, marcando a transição nas técnicas de construção ao longo do tempo, sendo o paço um exemplo claro dessa combinação, refletindo a diversidade cultural e as técnicas da época. O Programa de Metas foi, de maneira geral, um plano de desenvolvimento econômico elaborado e executado durante o governo de Juscelino Kubitschek, voltado principalmente para a industrialização e guiado por um ideal de progresso e modernização. A definição das metas foi baseada no conceito de pontos de estrangulamento da economia, ou seja, os setores críticos que representavam obstáculos ao desenvolvimento nacional. Esses setores foram, portanto, o foco do investimento do governo. Entretanto, a meta especial, que era a construção da nova capital, foi aprovada com base em um conceito derivado do primeiro, a ideia de pontos de germinação. Esse conceito justificava investimentos em projetos capazes de induzir indiretamente atividades produtivas. Brasília, nesse contexto, seria um catalisador para o desenvolvimento do interior do país. Apesar da necessidade de interiorização ter possibilitado a transferência da capital, Brasília foi projetada e erguida, acima de tudo, pela simbologia que carregaria. A nova capital foi concebida para representar o ideal de JK para o Brasil, um país mais desenvolvido, moderno, estável e próspero. A cidade seria o grande símbolo popular desse progresso e monumentalidade. Mas é imprescindível apontar que Brasília só é esse símbolo tão potente pelo trabalho de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, que juntos idealizaram todo o projeto e conseguiram transmitir tudo aquilo que a cidade deveria representar através da arquitetura e do urbanismo. Como já foi mencionado, Brasília simboliza em grande parte o ideal de modernização para o país. No entanto, esse sonho de um novo Brasil não se limitava a um objetivo econômico. Ele se tornou o centro do nacionalismo brasileiro na época. Depois de um período de desesperança da população, a promessa de que o Brasil se tornaria um país do progresso reconstituiu a identidade nacional. O sonho de modernização era tido como o futuro certo do país, e era ao redor disso que se construía o nacionalismo brasileiro. Dessa forma, compreende-se por que a modernização e o nacionalismo eram valores tão importantes para o governo da época e como estavam profundamente interligados. Tendo isso em mente, podemos analisar como esses aspectos se manifestaram na arquitetura de Brasília.
O caráter modernista das edificações está presente em toda a cidade, mas é especialmente marcante nos palácios da Praça dos Três Poderes. O Congresso Nacional, por exemplo, foi inspirado na sede da Organização das Nações Unidas, um dos grandes marcos da arquitetura moderna. Outro aspecto importante é a ruptura com a tradição clássica europeia, algo pouco comum no Ocidente. Mas nos palácios de Brasília, são muito poucos os elementos que remetem a tal estética. Na nova capital, a opção por uma estética modernista significa uma tentativa de desvincular o governo de ideais estrangeiros, principalmente europeus, e reafirmar uma identidade nacional própria. Talvez a retomada mais simbólica da tradição clássica esteja nas colunas do Congresso Nacional. Elas foram incorporadas para representar a base do governo em valores como a democracia, sem, no entanto, reproduzir o ideal europeu. Isso se evidencia no fato de que essas colunas sustentam um edifício essencialmente moderno, demonstrando que o governo se apoia em fundamentos clássicos, mas para construir algo novo e genuinamente brasileiro. Assim, Brasília expressa uma grande valorização da identidade nacional, tanto para fortalecer o novo nacionalismo quanto para reafirmar a soberania cultural do país. A cidade enaltece a arquitetura e a engenharia brasileiras, e grande parte das obras de arte presentes nos palácios e na praça são de artistas nacionais. Os materiais utilizados também refletem esse novo nacionalismo. As construções foram planejadas para que a matéria-prima fosse majoritariamente de origem nacional, e grande parte dos insumos era industrializada. Como o plano de metas também abrangia a industrialização, o uso desses materiais contribuía para o plano no geral, bem como simbolizava a modernização do país. A construção de um novo Brasil representava um afastamento não apenas da influência europeia e da colonização, mas também do próprio período imperial. Elementos do plano de metas estavam fortemente ligados à ideia de superação do império, visto como marco do atraso. Nesse contexto, a própria transferência da capital do Rio de Janeiro para o Planalto Central reforçava esse distanciamento. Ademais, a gritante diferença entre a antiga e a nova capital não era acidental, mas intencional. Além de representar modernização e nacionalismo, Brasília seria, afinal, a nova capital do país. E uma capital é, por essência, indissociável do poder. Ela é o grande centro administrativo da nação, onde se concentra o poder do Estado. Os palácios da cidade como um todo foram projetados para enfatizar visualmente a magnitude do Estado. Isso é evidente na Praça dos Três Poderes, onde a monumentalidade das edificações, a escala dos palácios e os amplos espaços vazios ao redor deles criam uma sensação inevitável de grandeza e autoridade. Além disso, Brasília foi construída em um prazo extremamente curto, menos de 4 anos, o que teve impacto direto em sua composição arquitetônica. Niemeyer compreendeu que não haveria tempo para muitos acabamentos, então os elementos estruturais tornaram-se fundamentais para garantir a expressividade das edificações. Assim, lajes, volumes e colunas assumiram um papel central na construção da monumentalidade dos palácios. No entanto, Niemeyer também buscou transmitir uma sensação de leveza, equilíbrio e transparência. Elementos como os palácios elevados do solo, os apoios delgados, a presença marcante do vidro e as cúpulas que parecem pousadas pelo plano reforçam a ideia de que o governo, apesar de poderoso, garante estabilidade e segurança à população. A disposição dos palácios na Praça dos Três Poderes reflete a estruturação do Estado brasileiro, que se baseia na tripartição do poder entre legislativo, executivo e judiciário. Os edifícios estão posicionados nos vértices de um triângulo equilátero, de forma a representar a autonomia e equivalência entre os três poderes. O planejamento de Brasília e de seus palácios foi concebido com forte ênfase no povo, fundamentado na ideia de que a população sustenta o país e que o governo deve ser uma expressão coletiva. Lúcio Costa afirmou que os primeiros traços de seu projeto para a nova capital foram o eixo monumental e o eixo rodoviário, do qual se ramificam as áreas residenciais. Dessa forma, a essência de Brasília se baseia no encontro entre Estado e povo, que juntos constroem o governo e a nação. Um dos elementos mais simbólicos desse conceito é o Salão Verde, um espaço central do Congresso Nacional. Originalmente, ele possuía uma ampla vidraça voltada para a praça, criando uma continuidade visual e simbólica entre o local de exercício do poder e o espaço da população, reforçando a participação do povo no governo. Embora essa transparência tenha sido perdida devido a reformas, Niemeyer considerava esse aspecto essencial e chegou a propor a construção de uma passarela que conectaria a área externa ao salão, restaurando a conexão inicialmente idealizada, mas o projeto nunca foi realizado. Além disso, o Congresso Nacional ocupa o topo do triângulo formado pelos edifícios da Praça dos Três Poderes, e se destaca como o palácio mais importante, com as torres mais altas de Brasília. Esse posicionamento reflete a ideia de que o poder legislativo representativo da população foi concebido como mais relevante dentro da estrutura governamental. Assim, a arquitetura transmite a mensagem de que os interesses do povo são a prioridade do governo, pois é por meio do parlamento que a população exerce poder sobre a nação. O problema de Brasília e de tudo que ela representa é que construir uma cidade não pode, por si só, transformar um país. O sonho simbolizado pela nova capital nunca refletiu a realidade. As contradições já eram visíveis durante a construção da nova capital. A ocupação da região do Distrito Federal envolveu disputas com populações indígenas, como ocorreu no setor noroeste, onde existia um santuário indígena de grande valor cultural para tais populações. Outro caso emblemático foi o dos candangos. Para que Brasília fosse concluída no prazo estipulado, milhares de trabalhadores migraram de suas regiões de origem, principalmente no Nordeste,
atraídos pela promessa de emprego, renda e uma vida melhor no Planalto Central. Mais de 140 mil pessoas deixaram suas casas com a expectativa de ascensão social e rápida prosperidade. No entanto, as condições de trabalho eram extremamente precárias. Acidentes e mortes eram frequentes, e com as horas extras, as jornadas podiam chegar a alcançar 16 horas diárias. Apesar dos esforços incansáveis dos candangos que viabilizaram a construção da cidade em menos de 4 anos, esperava-se que, ao término das obras, eles retornassem às suas terras natais. E para aqueles que permaneceram, restaram apenas a cidade satélite, pois Brasília, em todo seu simbolismo, não comportava a realidade daqueles que a ergueram. Além disso, embora o plano de metas tenha transformado a base produtiva do país e impulsionado o crescimento do PIB, a realidade social permaneceu inalterada para a maioria da população. A desigualdade persistiu e o Brasil continuou sendo um dos países com maior disparidade econômica do mundo. E assim, o sonho brasileiro de modernização e progresso se revelou apenas isso, um sonho, sem perspectiva de que um dia se tornaria realidade. Entre o Brasil imperial e o ideal de país de JK, houve uma tentativa clara de ruptura. O Paço de São Cristóvão reflete a forte influência europeia e a lógica colonial do eurocentrismo. Sua arquitetura marcada pela ostentação constrói uma imagem de poder marcada pelo privilégio e pelo distanciamento do povo. Já os palácios de Brasília foram projetados para exaltar a identidade nacional, expressando um ideal de poder mais participativo e próximo do povo. Mas até que ponto essa transformação foi real? A mudança da capital para o Planalto Central também serviu para afastar o povo do centro do poder. E assim como o Paço foi construído com mão de obra escravizada, Brasília só foi erguida graças à exploração de trabalhadores marginalizados, majoritariamente negros. No fim, é verdade que a transição do Império para uma República Democrática trouxe mudanças estruturais importantes, mas na passagem do Paço Imperial no Rio de Janeiro para a Praça dos Três Poderes, o que se buscou simbolizar foi um rompimento total com o passado imperial, o que não aconteceu de fato por completo. É essencial que o governo e o país reconheçam as permanências que existiam na época da transferência da capital e que ainda existem hoje, e se comprometam com mudanças estruturais, sociais e políticas, em vez de apenas construir uma imagem de modernidade que esconde as raízes de desigualdade ainda presentes no nosso país.